Sim, então hoje vai ser a última live, né, que a gente está chamando vocês dessa temporada. E depois a gente vai dar uma pausa de algumas semanas e a gente vai retornar para a nossa segunda temporada do Feijão com Arroz, continuando, né, com essa série que está sendo super gostosa da gente fazer, né, Paty? É, com certeza, Cami. Nossa, muito bom, né? Passou rápido e a gente retomou várias coisas, né? E eu acho que o potencial a gente, nessa primeira temporada, a gente cobriu, né? Eu acho que a gente vai. Hoje a gente vai falar sobre as consciências, né? Que o Bert Helling me trouxe, né? Como uma contribuição, assim, bem importante, eu acho, para a humanidade, né? Eu diria. E assim a gente encerra essa primeira temporada com os conceitos, eu acho, fundamentais, né? É, Sobre a visão sistêmica e a constelação familiar, né? A gente espera também que isso esteja sendo útil para as pessoas, né? Que, que estão nos assistindo, estão seguindo, né? Mandando mensagem para a gente. Então, agradeço bastante a contribuição de cada um, os feedbacks, né, Paty? sim, sim, Cami. É. E aí a Bom, gente espera também que o pessoal faça contato aí, né, nessa pausa para a gente depois dar uma continuidade mais direcionada, né? é verdade. A gente pode ir pensando, né, sobre como que a gente vai formatar a próxima temporada, mas a gente já está pensando em algumas coisas, né, Paty? A gente vai trazer casos, né, que ficam mais fáceis de serem ilustrados, né, para as pessoas compreenderem um pouco como que essas dinâmicas são aplicáveis e aplicadas e acontecem, né, na nossa vida cotidiana, né? É, Então, hoje a gente vai falar sobre a descoberta, né? Eu acho que a grande descoberta e mais ainda, né? A explicação e a compreensão sobre os níveis de consciência e como a consciência humana funciona, né? sim, Eu acho que essa foi muito importante contribuição que o Bert trouxe para nós, porque eu acho que compreender os níveis de consciência nos ajudam a compreender como que, que isso influencia, né, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções e, finalmente, as nossas ações, né? é, E as nossas relações também, né? Então, ele explicou e dividiu as consciências, né, em três níveis, né? Primeiro a consciência pessoal, depois a consciência coletiva e depois a consciência espiritual, sendo que uma vai ficando mais abrangente do que a outra, né? E aí, só que todas estão dentro de nós, né? E afetam as nossas relações. Eu acho que seria isso. Quer começar, Paty, falando um pouquinho? Eu acho que é bom a gente também falar para as pessoas que não tem muito a ver com não tem nada a ver, na verdade, com as consciências que a gente conhece, da forma que a gente conhece da psicanálise, da psicologia, né? E principalmente quando ele fala da consciência coletiva, né? Ele acabou usando os mesmos termos, que foi como ele achou para denominar, mas que são explicações. Ele teve uma outra. Ele olhou de uma outra perspectiva, né, as consciências. E eu acho importante, assim, claro que é um material denso, né, quando a gente vai estudar sobre as consciências, né, e ele descreveu muito. E o nosso intuito hoje, dentro desse pouco tempo que a gente tem, tentar trazer isso de uma forma mais palpável até, né, para as pessoas, mesmo a gente falando do conceito, mas de uma como isso atua na nossa vida, né, Cami? Porque eu acho que a grande descoberta do Bert com relação às consciências é como determinado assunto pode ser tão pesado para uns e tão leve para outros, né? Então, por exemplo, numa família que ah, que os homens traem, por exemplo, é comum os homens traírem, eles assim, vai passando isso de geração para geração, isso é tão comum ali, que ou que as mulheres traem, né? Também pode ser, ou que é comum as pessoas se separarem, ou que até quando a gente pensa num exemplo mais assim, né? Numa família de delitos, né? Que as pessoas cometem delitos. Uma família olha de fora e acha que isso tá errado, mas dentro daquele núcleo familiar, determinado ato, determinado comportamento que para alguns tá errado, mas dentro daquela família tá certo. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante que ele observou, né? Que determinado ato para um tem peso, para outro não tem.
É, Foi do confessionário, né, Cami, que ele começou a observar, né, quando ele, na época que ele foi padre lá, por que que algumas pessoas chegavam com tanta culpa se confessando de alguma coisa e para outras aquilo ali não, né, tipo assim, não era normal para a família, né? Então, eu acho que assim, isso que você está dizendo sobre a questão da família, do clã, né, e da gente fazer ter os mesmos padrões de repetição, tem muito a ver mais com a constelação, a constelação, a consciência coletiva, né? Mas antes da consciência coletiva veio a consciência Paulo, pessoal mesmo, que são as dentro da questões nossa do indivíduo. família, né, Cami, por exemplo, É, é porque assim, eu acho que essa questão da boa e da má consciência, ela atua em todos os níveis, né? Então, assim, dentro da nossa própria família. Então, por exemplo, se na minha família é comum, por exemplo, as mulheres trabalharem fora, eu não vou querer, por exemplo, desagradar minha mãe. Eu começo a ter um peso na consciência para sair e trabalhar fora, por exemplo. Então, quando a gente começa a observar onde que eu me sinto leve, onde que eu me sinto pesado, isso vai desde a nossa consciência pessoal, individual, para é, a nossa consciência coletiva, né, que é essa consciência da família. Então, como é importante a gente observar onde a gente está leve e onde a gente está pesado, né? Acho que essa é é, a grande chave das consciências, né? Mas tu ia é. explicar aí sobre a consciência pessoal, né, Cami? Eu acabei de te Não, interromper. é que assim, o que eu vejo, né, da consciência pessoal é que assim, tá bom, ele explicou sobre essas três consciências, é mais fácil da gente entender as consciências se você for pensar na coletiva, né, porque fica mais fácil de você observar os seus padrões de repetição, aonde nessas relações você se sente bem ou mal, mas a consciência pessoal, ela está muito relacionada também muito com o pertencimento, né? Sim, Com a nossa necessidade de pertencer. E também com o que a Patrícia falou da nossa boa consciência e a má consciência, né? E a princípio parece simples a gente entender o que é a consciência, o que são as consciências, né? A consciência do indivíduo, aí depois tem as influências do coletivo e depois a espiritual, né? Mas não é tão simples assim. E o que tem de tão revolucionário é que a gente acha que viver com boa consciência, igual a Patrícia falou, é bom. E viver na má consciência é ruim, uhum, né? Então a gente busca, né, inicialmente ou até agora, né, sem ter conhecido isso, então viver com boa consciência, onde a gente realmente se sente leve, como a Patrícia falou, né? E é, só que isso muitas vezes, e aliás, na maioria das vezes, você está seguindo esse mesmo padrão. E isso, na verdade, não é bom, não tem aquela coisa do bom ou do mal, né? Muitas vezes igual a Paty falou, né? Às vezes você seguir esse mesmo padrão de cônjuges, né? Que existe traição nesses relacionamentos de casal, você seguir esse mesmo padrão, na verdade, não te faria bem, né? hum, Mas você fica se sentindo pertencente e com boa consciência quando você segue esse mesmo padrão de repetição e esse mesmo padrão de comportamento. Isso te faz ficar na boa consciência, né? Só que ficar na boa consciência é, não, muitas vezes não nos faz felizes, né? Esse é, é o ponto, né? E quem fica na boa consciência, repetindo a mesma coisa e nesse sentimento de conforto, porque você está pertencente e está obedecendo as regras, né? Que estão no teu entorno, na verdade você está no, no lugar emocionalmente da criança e hum, não do adulto, né? Porque a criança realmente ela quer pertencer e ela faz tudo para pertencer, né? E inclusive isso não tem nada a ver com o que é moral e imoral, certo e errado, ou bom e ruim. hum, Ele vai além, né, dessas definições, né? E muitas vezes a gente repete esses padrões, mesmo que isso seja é, prejudicial para a nossa vida, né, individual, né? E quem consegue perceber esses padrões e quebrar esses padrões para se tornar liberados e livres, né, são pessoas mais realizadas, mais felizes, né, muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, tem um preço para que isso aconteça, né, no nível do indivíduo. É a gente viver com uma certa culpa e suportar um pouco dessa culpa
para poder seguir adiante, mesmo fazendo um pouquinho diferente daquilo que já acontece no nosso sistema, ou na nossa família, ou no nosso entorno, né, Paty? Nossa, como é complexo, assim, né, Cami? Porque É, assim, a gente está bem habituada com isso e a observar isso no campo, como que as pessoas estão entre boa e má consciência, enfim, mas assim, eu fico imaginando para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? Tava aqui tentando pensar da forma melhor pra gente colocar. Então, assim, como tu tinha explicado no início, tem a consciência pessoal, como se fosse aquelas as bonequinhas, né? A pequenininha, a outra vem um pouquinho maior, vai englobando, né? Então, quando a gente tá falando da consciência pessoal, do que ele observou? É, que ela tem as necessidades, né, de serem atendidas. Então, tem necessidade de pertencimento, que foi isso que tu estava explicando, como que isso funciona? Então, eu, com relação à minha consciência pessoal, eu vou fazer de tudo perante meus pais, ali minha família, meu núcleo, meu primeiro núcleo, que é essa, a nossa família de origem, para pertencer. Então, a minha consciência, o Bert tem uma frase no livro que ele fala assim: a consciência fala e as experiências são. Então, assim, a vida é, mas a consciência fica me falando. Então, diante de uma situação do minha vida cotidiana, a consciência fica falando. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Se eu fizer isso, minha mãe vai gostar. Se eu não fizer isso, minha mãe não vai gostar. Então, e eu fico ali agindo constantemente baseado na necessidade de pertencer. Então, querendo ser pertencente àquele meu núcleo familiar. A outra necessidade que a consciência tem é a questão do equilíbrio, né? Então, ela também, ela fica me modulando, é como se ela fosse um módulo, né? Como se ela fosse um sensor que eu tenho aqui que eu vou agindo, então, assim, para manter o equilíbrio. Então, para manter o equilíbrio também dentro da família, eu dou as minhas contribuições. É, e a questão também da hierarquia, né, da ordem. Então, eu também tenho que me manter em ordem ali dentro do meu núcleo familiar. Então, são três necessidades que a consciência ela tem e ela fica constantemente me pedindo isso. Só que aí, às vezes, eu começo a entrar em conflito para atender uma necessidade, eu entro em conflito com outra. Isso se observa mais na consciência, no segundo nível de consciência, que o Bert ele foi falando que as consciências elas são caracterizadas pela amplitude do amor. Então, quanto maior o amor, é, a consciência vai mudando o nível, né? Então, eu tenho a consciência pessoal. Então, eu tô ali preocupada só com o meu núcleo familiar. Aí, depois tem essa consciência de clã, que é a consciência onde eu vou estar sendo modulada, não só pelo meu núcleo familiar, mas aí ali entra um instinto, um desejo, algo maior que me move para atender às necessidades de todo o meu sistema familiar. Mesmo que eu nem sei das coisas que aconteceram, às vezes eu estou sendo guiada nessa lealdade, nisso que a Camila estava falando dos padrões, né? Que às vezes eu vou repetindo padrões para atender essa consciência que está dentro do meu sistema familiar. E depois na consciência maior, que ele definiu como consciência espiritual, que seria essa consciência que é, regula tudo, né? E todos. Então, diante da consciência espiritual, todos pertencem, tudo tem um fluxo ali que não passa pela minha razão e decidir entre bem e mal. E claro que o que a gente observa na constelação são os emaranhamentos, que o Bert chamou, né? Que são essas lealdades, muitas vezes, que estão acontecendo num nível de consciência de clã, nessa consciência oculta, que é essa consciência já do nível, nesse nível familiar. Quer explicar um pouco mais também, Cami, sobre a familiar, né? Essa consciência oculta, coletiva, né? coletiva. Então, Ele igual é chama gente, é de difícil explicar, né? consciência de clã, consciência coletiva, consciência oculta, ele também fala. Mas é essa consciência, né, Cami? É, então, a gente estava falando primeiro sobre a consciência individual, né? E, e assim, um exemplo que a minha mansa dá, né, deu nas nossas formações, né, com ela, era assim, uma vez ela disse que o Bert Hellinger veio fazer um seminário aqui no Brasil, e foi lá no Rio de Janeiro. E aí vieram alguns estrangeiros também, alemães, né, que seguiam ele no trabalho dele, vieram para o Brasil também, e falaram, nossa, o evento vai ser em Copacabana, né, na praia de Copacabana, vai ser super legal. E aí veio uma pessoa, acho que da Alemanha, né, era da Europa. E aí ele veio todo feliz, ele chegou um pouco antes no hotel para fazer o check-in, e
E só que ele tinha, né, recebido algumas instruções. Nossa, você vai para o Brasil, cuidado, toma cuidado, né? Porque lá tem é mais violento, tem mais assaltos, né? E aí, quando ele chegou no hotel e o check-in não dava para ser feito, a pessoa do hotel falou para ele: a gente pode guardar a mala, né? A mala do senhor aqui no hotel, você pode dar uma volta, depois você volta e retira. E ele estava com uma mochila e uma mala. E aí ele pensou: nossa, será que eu vou deixar a mala aqui? Acho que vai ficar meio perigoso. E aí ele deixou só a mala, né? E a mochila ele levou com ele. E aí ele foi dar uma volta na praia. E aí ele estava sozinho, imagina, né? Ele saiu andando pela praia. E então ele encontrou um menino, né? Que acabou puxando a mochila dele e levando. Só que tinha dinheiro, tinha documentos, tinha passaporte, né? Tinha tudo. E aí ele ficou naquela situação muito, muito lesado, né? Se sentindo muito lesado, muito chateado, né? Muito indignado com a situação toda. E aí no dia seguinte ele foi para o seminário e falou para o Bert, né? Isso. E aí a minha irmã conta que aí o Bert parou, né? E, e falou para ele: imagina essa criança voltando para casa sem nada, não é? Então, é isso. Isso é um exemplo do que é consciência, né? Às vezes, naquela família, desse menino, o certo era trazer algo para casa, independente de como ele encontrou, como ele conseguiu aquilo, não é? Mas aquele dinheiro talvez fosse servir para algo ali, para aquela família. Não é? Então, isso, para eles, naquela consciência, tá ok. Enquanto para nós, por exemplo, ou para essa outra pessoa que foi a pessoa lesada, foi totalmente errado. Não é? Então, é muito interessante como a gente começa a perceber e a observar como o nosso ponto de vista, né, como tudo é diferente dependendo do prisma onde a gente olha, por onde a gente olha, né? E a consciência é isso, né? E então, muitas vezes, imagina se de repente é uma pessoa que vem de uma família, né, que é habituada a viver dessa forma, e de repente ele fala que ele quer ter uma profissão ligada, por exemplo, à justiça, né? Né? Então é muito difícil, né? Não que seja errado ou impossível a pessoa seguir um caminho diferente. Na verdade, seguir o caminho diferente é quebrar o padrão, e é viver numa consciência, e é o fazer diferente. Só que isso tem essa consequência que nós, os adultos, conseguimos suportar, que é a culpa de fazer diferente. É ir viver sua vida e ser feliz do jeito que você quer, mais liberado, né? Seguindo os seus sonhos, o seu coração e aquilo que a alma busca para você, com uma certa culpa, né? Sem mais sentir como se você fosse o inocente, né? Aquele que faz tudo igual e fica ali pertencente. De repente, a nossa alma quer alguma outra coisa. A nossa alma quer viver em outro lugar, por exemplo, né? Essa consciência, né? E a gente consegue quebrar um pouco essa dificuldade e esse medo que a gente teve de não mais pertencer, porque ele está muito associado ao nosso medo de morrer, na verdade, sem ninguém, morrer sozinho, morrer sem cuidados, está muito associado ao sentimento infantil da criança mesmo, né? Que precisava mesmo de cuidados, de apoio, do, da família, né? Mas conforme a gente vai crescendo e vai ficando adulto, a gente vai vendo que não, a gente não vai morrer se a gente fizer do nosso jeito, né? A gente não vai morrer se a gente quiser fazer algo diferente, né? Só que isso exige essa capacidade de suportar um pouco dessa culpa. E quem consegue se sente muito mais realizado e é muito mais feliz, na verdade, né? Você consegue seguir sua vida de uma forma mais livre, né? Depois ele fala um pouco sobre a consciência coletiva. A consciência coletiva ela é um pouco mais ampla do que essa pessoal, né? Porque ela envolve o clã, na verdade, né? E isso tem muito a ver com, assim, no sistema, todos pertencem, né? No sistema, quando alguém é excluído, alguém daquele sistema, em algum momento, pode ser que somatize algo ou tenha um destino parecido com aquele que foi excluído. Então, ele transcende, ele vai mais longe, eu diria, né, no sistema familiar, né, nesse clã,
que é familiar. E não só da família, né? Mas assim, não só dos membros da família, né? Mas outros guarda-chuvas nos quais a gente pertence também, né, Paty? Cami, tu sabe que tu estava falando aí agora do clã, eu lembrei de uma imagem que uma vez eu tive da consciência pessoal, da consciência coletiva, que é essa que abarca todos do nosso sistema familiar, quando a gente está pensando na nossa família, né? Que seria como um barco. Então, assim, é um barco que abarca todos que fizeram parte. Que, inclusive, na última live, eu até li um trechinho do livro da Sophie, que ela falava Uhum. pertencem ao sistema familiar, né? Que estavam ali os abortos, pessoas que foram lesadas pela família e tal. Então, todos estão dentro desse barco. E aí, vamos falar assim que, por alguma razão, em algum momento, uma determinada pessoa, né, decidiu excluir determinada outra pessoa. É como se o barco ele entrasse em desequilíbrio, porque ali, quando todos estão dentro do barco, o barco está certinho. Agora imagina que se fosse um barquinho pequeno, né? Porque quando a gente pensa num barcão para abarcar todos da nossa família, é um barcão. Mas vamos pensar num barquinho pequeno. Se o barquinho tá ali certinho, um caiaque, né? E aí eu tiro um, ele entra em desequilíbrio. E aí, o que que acontece? Tem que ir um outro para aquele lugar para fazer o contraponto do peso. Então, é como se fosse isso pensando na física, né? Na coisa material. Então, todos fazem parte, todos que estão ali, que fizeram parte do meu sistema, eles têm esse direito de pertencer. E não sou eu que excluo ou qualquer outra pessoa do meu sistema que fala esse pode, esse não pode. E o interessante é que engraçado, né? Não seria bem a palavra, mas quando a gente observa aqui na consciência pessoal, então um dos medos que eu tenho é de deixar de pertencer. E aí eu faço tudo ali nessa consciência, nessa ideia infantil, para pertencer, para agradar. Então, por exemplo, se é da minha família de delitos, eu não posso voltar sem nada para casa, mesmo que eu sinta que eu quero fazer alguma coisa diferente, eu acabo fazendo como todos da minha família. Eu faço tudo para pertencer. Só que na consciência coletiva, que é esse nível um pouquinho maior, para continuar pertencendo, às vezes eu preciso excluir outra pessoa. Porque foi aquilo que a gente comentou em alguma outra live. Às vezes minha mãe tá com problema com um irmão, mas eu não tenho nada com aquele irmão. Mas se eu mantenho meu bom relacionamento com aquele irmão, eu desagrado minha mãe. Então, eu acho que a chave da gente entender isso, dessas consciências, mesmo que tudo esteja muito denso e muito teórico, assim, não sei, né, que para nós não, mas às vezes para quem nunca ouviu falar sobre isso, eu acho que a chave é a pessoa perceber aonde ela se sente leve e onde ela se sente pesada. Porque neste relacionamento que eu tô dando exemplo, o relacionamento com meu irmão, eu me sinto leve com relação à minha mãe, porque a minha mãe não se dá bem com ele, então eu tô em paz com a minha mãe, porque eu também continuo. Mas eu estou em peso com relação ao meu irmão, porque eu também queria me relacionar com ele e não me relaciono da forma como eu gostaria. Então a gente fica transitando entre boa e má consciência, medindo inconscientemente aonde eu quero preservar. E às vezes, para preservar um lado, eu prejudico o outro. Então, eu acho que o interessante dessa consciência coletiva, que é essa consciência familiar, é ao passo que para continuar pertencendo, eu tenho que fazer um movimento, no mesmo movimento que eu faço para querer continuar pertencendo, eu tenho que excluir alguém. E aí que vem esse emaranhamento, porque quando eu estou excluindo, eu estou indo contra, né, essa regra que, no independente se eu quero, se eu não quero, ela vai acontecer, né? Essa lei que todos fazem parte, ela vai continuar atuando, né? Não sou eu que vou decidir sobre isso. E aí eu acabo me emaranhando, né, Cami, com os destinos das outras pessoas, né? É. Acho que um exemplo ótimo também que tem para falar sobre essa consciência coletiva são os times de futebol, por exemplo, Sim, né? Ou a gente seja uma religião X ou Y. Então, por exemplo, se eu sou palmeirense, então automaticamente eu já excluí os outros times, não é? E aí é muito gostosinho ficar entre os palmeirenses. É é, muito gostosinho a gente assistir um jogo com a galera do Palmeiras, né? Agora você vai para o estádio, vai ter o outro time, sei lá, o Corinthians, né?
começa a dar briga, começa a dar conflito, né? E é exatamente isso que a Patrícia falou. Então, a partir do momento que eu me sinto ali gostosinho, na boa consciência, no meu grupo, pertencente a esse grupo, automaticamente eu estou excluindo outros, não Uhum. é? E a gente não vai negar, né? É gostosinho a gente É, ficar ali, né? E por isso que é difícil a gente entender e sair um pouco dessa boa consciência, né? Mas é como a Patrícia falou, o que a gente tem que observar, né? É o quanto nos pesa, é, não é? Até que ponto eu vou ficar no meu grupinho, me sentindo bem, e vou fazer algo contra o outro, não é? uhum. Eu vou sair, então, brigando na rua para brigar com os outros dos outros times, né? Eu vou me envolver em confusão, eu vou falar mal dos outros times, né? O que eu vou fazer, né? É, eu acho que é isso, eu acho que é esse ponto que a gente chega, né? Nesse ponto que a gente chega nessa coisa que a Patrícia falou do coletivo, né? Porque muitas vezes uma pessoa só de um time não faria o nível de briga e o nível de conflito que um grupo de pessoas de uma torcida X faz com o da torcida Y, né? Que é aquela força do grupo, né? Do coletivo, né? Então isso é algo que é, é difícil dizer isso, mas é verdade, gente. Ficar muito na consciência do coletivo, se sentindo muito na boa consciência, é, não só exclui automaticamente os outros em vários níveis, em várias situações, mas nos distancia da paz e da reconciliação. Uhum. Sabia? Eu vejo, eu acho que é isso. Esse é o ponto da consciência coletiva, sabe? Que a gente tem que ver. É o quanto que a gente está pertencente numa consciência coletiva, se sentindo bem ali, pertencente dentro daquele grupo, o quanto que isso exclui os demais. E o que eu faço, né, com isso? O que eu faço para estar pertencente nesse grupo? Porque muitas vezes a gente faz coisas bem ruins Uhum. para pertencer nesse. A gente fala mal, a gente, né, briga. Partido político, por exemplo, também tem muito essa polaridade, né, da direita e da esquerda, ultimamente. Também é um exemplo disso. Religiões também é um exemplo da consciência coletiva, né? E do quanto que a gente, quanto mais a gente está consciente, né, e compreendendo essas consciências, esses níveis, menos a gente vira manobra, né, de alguns, não é? Então, mais liberados a gente fica, e aí a gente fica mais consciente da nossa própria consciência. E isso faz com que a gente não cometa algumas atrocidades e até injustiças e exclusões, e como a Patrícia falou, e a gente fica menos emaranhado, né? É, com certeza. A gente é movido, né? Então, assim, claro que parece uma coisa assim, ah, mas é só um time de futebol, é só tá, tá, tá. Isso, o que a gente está trazendo são os exemplos, né, onde a gente observa as polaridades. Mas o que mais, assim, nos influencia é no nosso núcleo familiar, né, que ali a gente tem, sem saber, né, sem tomar consciência, mas a gente já tem ali os assuntos que são, não, isso e isso é inegociável dentro da minha família. Só que às vezes aquilo que é inegociável, ela fere um outro grupo, ela fere até mesmo pessoas que vieram antes. Então, do tipo, né, não, aceitar esta pessoa, não, isso não, essa pessoa a gente não vai aceitar. Depois que ela fez tal coisa, essa pessoa não tem mais o direito de pertencer à nossa família. E aí ninguém consegue fazer diferente, né? Quantas brigas que a gente, assim, às vezes sabe de brigas entre as famílias, né? Tem tantas histórias. E ai daquele que ousar, né, querer incluir aquela família ou aquela pessoa que fez determinada coisa. Então, são situações que às vezes a gente nem imagina que estão no nosso campo familiar. E a gente às vezes nem imagina que a gente está submetido a isso também, né? É, às vezes passa pela gente assim, não, mas isso aqui é óbvio que isso não pode ser aceito. É óbvio, como que eu vou aceitar tal coisa? Como que eu vou me relacionar novamente com essa pessoa depois disso que ela fez? E o que a gente está trazendo aqui é que não é que dizer o que é certo ou o que é errado, ou querer dizer que está certo, ou querer passar a mão, mas é querer mostrar, né? Querer
trazer descortinar, vamos falar assim, sobre esse assunto, a questão de que independente se eu vou querer concordar ou não com essa pessoa, ou se eu quero me relacionar ou não com essa pessoa faz parte do meu sistema familiar. E quanto antes eu olhar para essa pessoa respeitando o que ela fez, eu não posso não concordar, mas é o destino dela, o que ela fez, mas ainda assim ela faz parte do meu sistema familiar, mesmo que eu não concorde com o que ela fez, ela tá aqui. E eu, a partir do momento que eu olho para ela dessa forma, com respeito, tentando tirar essa questão do julgamento, que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas é um exercício, né? Quanto antes eu faço isso, antes eu é como se eu me liberasse nesse sentido, né? Enquanto eu tô julgando, é como se eu me vinculasse de uma forma mais forte e aquilo, de certa forma, vai atuar em mim. Ou nas minhas próximas gerações, né? Todo aquele julgamento que eu faço, ou aquele rompimento, né? Toda essa exclusão vai atuar no meu sistema familiar. Quanto antes eu olho com respeito e deixo esse destino da pessoa com a pessoa, é como se não existisse mais essa necessidade dessa vinculação, porque ela já tem o lugar dela ali. Eu não estou afetando o pertencimento dela, né? Porque a partir do momento que eu quero excluir essa pessoa, essa força, né, da consciência, ela vai fazer, o barco vai entrar em equilíbrio, vai ter que entrar em equilíbrio, alguém vai ter que ocupar aquele lugar. E aí que as próximas gerações acabam se emaranhando, né? Repetindo às vezes um padrão, repetindo às vezes um destino, como forma de compensação desse lugar que ficou vazio, né? É. Acho que o que você está querendo dizer, né, não é que acontece com mais frequência dentro da família, né? É que é mais fácil da gente enxergar isso em primeiro lugar na nossa família, mas depois isso vai se expandindo Os para as grupos, nossas outras relações, né? Então é como se fosse uma transferência, né? Então você sim. começa com um padrão de repetição ali dentro do seu círculo, né, do seu núcleo familiar, original, e depois isso daí ele vai se expandindo, porque suas relações também vão se expandindo. Você vai pertencendo no núcleo da escola, da comunidade, da sua cidade, do seu país, né, do seu time, né? E aí você vai vendo que isso daí vai tendo impacto em todas as suas relações, como você se sente, o que você pensa, e aí, em consequência, as suas ações. Né? É bem isso aí que a Patrícia está dizendo, né? E aí é bem aquilo que o Bert falou, que as consciências têm níveis. Então ela começa no nível pessoal, depois vai para o coletivo e depois chega no espiritual. E o espiritual, basicamente, é o quê, né? É a compreensão, eu acho, né, de que as relações são amplas, né? E, e, ai, como é que eu vou dizer isso, né? E é como se a gente como se a gente estivesse acessando, eu acho, uma consciência de que existe um mistério, né? E, e que todos, na verdade, somos iguais perante essa grande força, né? Que nos conduz, né? E que todas as minhas ações, o meu comportamento, como eu me sinto, vai influenciar no limite a todos, né? Independente se faz parte da minha família ou não, mas é como se a gente estivesse expandindo o nosso grupo para um grupo, por exemplo, humano, não é? Então é bem isso, assim, eu acho que nos leva para aquilo que o Bert falou dos movimentos do espírito, Sim. né? E que olha, eu acho, para todos assim como, ai, como é que eu vou dizer isso? De uma forma assim igualitária, né? E que abrange a todos, né? É difícil explicar a consciência espiritual, né? Cami, porque passa pela coisa da moralidade também, né? Porque daí a pessoa fica assim, mas como que tá perante a consciência espiritual? Então tem essa grande humanidade, né? Como se fosse uma grande força que abarca tudo e todos, sem um julgamento do que é certo, do que é errado, esse pertence, esse não pertence. É, e aí parece, né, que não, mas até o que tá errado, né, tá certo, então ele também pertence. Sim, porque o Bert também observou o quanto um sempre está a serviço do outro, né? Então, É, assim,
o quanto às vezes numa dinâmica ali super pesada, às vezes de agressividade e tal, mas como aquela vítima e aquele perpetrador, eles estavam vinculados e como um estava servindo ao sistema do outro. Então é o que o Bert descobriu com essa consciência espiritual é que nada está solto, né? A gente tá todo mundo está vinculado, todos os sistemas e como que tem, onde que eu encontro uma harmonia nisso, né? Quando eu me rendo, né? Quando eu paro de tentar colocar as coisas entre isso é o certo, isso é o errado, isso aqui pode na minha família, isso aqui não pode, isso aqui pode ser feito na escola, isso aqui não pode, esse determinado viés político é o certo, isso aqui tá errado. Quando eu paro com isso e vou observando as coisas, claro que é difícil, né, Cami? A gente tem que seguir algumas regras. A gente sabe para viver em sociedade tem algumas coisas que eu preciso me submeter àquilo, porque senão as coisas não fluem, né? Então, encontrar esse equilíbrio é difícil, né? Do que é o mínimo ali exigido para que a gente seja pertencente a um determinado grupo. E quando eu saio disso e eu vou para uma coisa mais extrema, que eu falo, esse pode, esse não pode, né? Isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Então, é difícil encontrar o equilíbrio nisso daí, né? Eu vejo que equilíbrio, na verdade, eu acho que nem existe, viu, Paty? Eu acho que na vida, a vida é puro movimento, né? Como o próprio Beto diz. Mas eu acho que assim, a gente está o tempo todo transitando entre as consciências. O tempo todo, né? Então, assim, muitas vezes, só viver na má consciência, que é o que, entre aspas, nos libera e nos deixa passíveis de realizar coisas de acordo com a nossa própria alma e seguindo o nosso próprio coração, você também não consegue. Porque viver muito na má consciência é viver solitário. É, é começar uma onda mesmo. E isso é muito solitário para as pessoas, para nós, para todos nós. Então a gente não quer, a gente volta um pouquinho, aí a gente vai, fica um pouquinho na boa consciência, que é quentinho, que é gostosinho. Mas para quem quer transcender, para quem quer expandir, para quem quer seguir a vida, né, para frente, você não consegue também ficar muito na boa consciência só, porque a sua alma te pede mais. É como a Paty está explicando sobre a consciência espiritual. De repente você vai ver que só, entre aspas, as picuinhas do seu sistema familiar, as regrinhas da sua família, não são suficientes mais para você. Então você quer ampliar seu guarda-chuva. Do quê? Das suas relações. Você quer ampliar. Você não quer só ficar mamãe, papai e eu, né? Você quer ir para outros guarda-chuvas, você quer ampliar. E isso é muito bom também, né? Expandir a vida, expandir as suas relações, é o que todos nós queremos, né? E a gente é capaz cada vez mais de fazer isso conforme a gente vai amadurecendo emocionalmente, né? Porque a criança fica ali no conforto. É gostosinho ficar lá, papai, mamãe e eu, meu pai e minha mãe estão, eu estou conseguindo atender as expectativas da minha mãe e do meu pai, então eu estou bem, eles me olham com amor, eles estão achando que eu sou super obediente, né? Então tá gostoso para mim. Mas depois você vai crescendo, você vai vendo que a sua alma vai buscando outras coisas. Você fala, mas será que é só isso? Né? E aí você quer também outras coisas. Daí você vai para a consciência do coletivo. E depois, quando você está na consciência do coletivo, você vai vendo que, além só das nossas relações visíveis, existe algo maior. Né? Existem movimentos que o Gato chamou de movimentos de espírito, que são conduzidos por mistérios, né? Que ele chamou talvez de grande alma, por exemplo, né? Que nos conduz, né? Onde ficar também separando, categorizando aquilo que é certo, errado, bom e mal, nem faz mais sentido, na verdade, né? Porque a gente vê que somos todos conectados, né? Todos são influenciados por tudo e por todos, né? E na verdade a gente vai vendo que todos são emaranhados, né? E todos somos iguais, né? Então, e aí isso transcende além dessas regras, né? Desses limites, né? Que a consciência pessoal e coletiva nos impõe, né? Sim, é bem isso mesmo, né, Cami? A pessoa começa a observar também, às vezes ela começa a observar que não tá fluindo na vida, né? Porque às vezes tá tão apegado, então, naquilo do que é certo, do que não é, e aí ela acaba se fechando, né? Porque quando eu começo
a categorizar e querer seguir, né? Não, só vale se for dessa forma. Eu acabo me fechando para todo o resto, né? Que não se enquadra naquilo. Então, a vida acaba perdendo essa fluidez, né? Isso que ele observou, né? Que esse movimento do espírito, ele é um movimento fluido. E é essa fluidez que a gente precisa para a vida, né? Para todas as coisas. Então, às vezes, claro, eu imagino algo para mim, mas eu não me fecho naquilo, né? Eu fico aberto. Se, pode ser que venha alguma coisa melhor do que aquilo. E se eu começo a ficar nessa de que só isso é isso que é o válido, eu acabo excluindo todo o resto da minha vida, né? E, Por exemplo, né? E assim, é difícil a gente compreender e enxergar, né? Porque muitas vezes a gente está no nosso grupo e a gente acha que é o grupo que está fazendo bem, gente. A gente está fazendo bem, é legal. Por exemplo, né? Eu tô agora participando da Sophie Hellinger, tá aqui no Brasil, e ela está fazendo vários seminários, né? E ali é muito gostoso de estar ali, porque a gente encontra nossos amigos, pessoas que pensam parecido com a gente, né? Ligadas à constelação, né? Que tem essa visão sistêmica. Gente, como é gostoso, como é gostoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que esse caminho de autoconhecimento não é o único. E também não é para todos. Né? E também não é melhor do que os outros. Né? Então, é isso, eu acho, sabe? Esse respeito, né? Lógico, é gostoso pertencer, eu quero ir, tanto é que eu vou. Continuo indo, porque para mim é gostoso. Mas ficar só ali, também fechada, como se fosse com a cabeça enterrada na Terra, né, achando que esse é o único caminho, isso também não é bom, porque isso exclui os demais, né? Então, e eu acho que é isso que o Bertinho nos mostrou, né? Eu estava lendo a biografia dele, a autobiografia dele, chama Meu Trabalho, Minha Vida, né? E você vê assim que na vida dele, ele foi estudando várias linhas de terapias, né? Várias abordagens de ajuda, e ele não ficou pertencente nenhum, se você for pensar bem, né? Ele ficou um tempo, né, aprendeu muito de onde ele transitou, por onde ele foi no caminho da vida dele, contribuiu com certeza para ele chegar, né, nessa compreensão do que é a visão sistêmica das constelações familiares, mas ele não ficou preso a nada. Né? E isso é solitário, isso exige coragem de nós. Né? é, Mas você vê, e o quanto que ele conseguiu realizar, né? E o quanto que ele deixou para nós de ensinamentos, né? De compreensões, né? Sobre a vida e sobre as nossas relações. E o quanto isso nos libera na nossa vida mesmo, mas não só na vida, isso transcende até na nossa alma, né? sim. Esses emaranhamentos, né? Que esses emaranhamentos são o quê? São como se a gente tivesse, são prisões, pequenas prisões que a gente tem em várias relações, para quem não sabe o que é emaranhamento, né? Sim. De uma forma bem simplista. Mas é isso, é aquilo que nos aprisiona e não deixa a nossa vida fluir. Isso são os emaranhamentos, né? Também acho que é isso, né? Que o essencial que a gente poderia falar hoje. Acho que é isso. Bom, é difícil entender. Eu acho É, que a gente tem que estudar tem- isso várias vezes, né? mas isso é esse é o tipo de assunto que fica bem claro quando a pessoa participa de um grupo de constelação, né, Cami? Porque vai vir ali, vai vir que dinâmica que vai surgir ali. Muitas vezes, um emaranhamento onde a pessoa às vezes está identificada com algum antepassado, sei lá, seja lá qual for a dinâmica que vai acontecer, que isso está atuando num nível de consciência, né? Nesse nível dessa consciência coletiva, e a pessoa nem tem noção, né? Então, esse é um bom assunto que a pessoa pode vivenciar numa experimentação de E, constelação. sim, e o que eu dou assim de observação, né, para quem quiser se observar e compreender sobre as consciências, assim, não percebam aonde você sente com a consciência leve e aonde a consciência te pesa, mas não se punam quando vocês perceberem que vocês estão só na consciência leve, por exemplo, ou estão na consciência pesada, né? Simplesmente observem, observem, isso é um exercício de autoconhecimento, de observação, porque ninguém fica só numa consciência. A É. gente vai transitando na vida, a gente passa aqui, depois vai ali, e também a gente não está na mesma consciência em todas as relações também. É Uhum. algo que é como se fosse multidimensional,
as consciências é multidimensional e ao mesmo tempo não tem tempo nem espaço, sabe? Assim, e isso engloba todas as nossas relações. Então é como se fossem várias linhas que nos conectam a outros, onde a gente está em vários níveis de consciências diferentes, né? Que Sim. atuam de formas diferentes na nossa vida. E quanto mais a gente se relaciona, mais isso se multiplica, vai, eu diria, né? É, Mas em alguma, se você quiser começar por alguma, comece no seu núcleo íntimo, né? No seu círculo íntimo de pessoas, né? E ali você vai começar a perceber como essas dinâmicas acontecem, né? Como você se sente. Muitas vezes como é difícil não mais é, atender às expectativas dos hum, outros, né? Seja dos nossos pais, nossos filhos, nosso cônjuge, né? Nossos amigos, nosso chefe, né? Então, isso pode, ele acontece, essas dinâmicas, elas acontecem o tempo todo em todas as nossas relações, né? Mas perceber isso vai nos liberando e nos deixando em paz e harmonia. E viver consciente das consciências, né? Traz muita reconciliação, porque isso nos traz, né? Conhecer, né? Para mim, conhecer as consciências me ajudou a olhar para as minhas relações com mais amor, né? é bem assim mesmo, cara. Eu acho que observar, né? Onde tá leve, onde tá pesado é a chave. Então, assim, eu falei alguma coisa, depois fiquei remoendo aquilo e começa a me dar um peso. É só observar o que que tá pesado. Eu tô assim, porque eu acho que eu posso perder meu direito de pertencer, que eu posso ser excluída agora, daqui pra frente, porque eu vou ser julgada. Eu acho que essa é a grande chave. Eu recebi alguma coisa, eu tô me sentindo pesado. Então agora eu quero retribuir. É, receber uma coisa boa ou uma coisa ruim também, né? A pessoa quer, sente, quer ímpeto de retribuir. O que está acontecendo ali? É a consciência também querendo ser atendida no quesito de equilíbrio. Então, essa observação do leve, do pesado, ela traz muita informação, né? Traz muita informação. É isso. Então é isso. Gente, muito obrigada a todos os guerreiros que continuaram com a gente até o fim dessa live. É uma live bem interessante, assim, e a gente tem que olhar para essas consciências, assim, acho que por muitas vezes, até conseguir compreender e integrar esse conhecimento em nós, né? Mas acho que a gente fez alguma contribuição hoje com o nosso feijãozinho com arroz, Eu né, acho que Patrícia? Né? e a gente volta em breve com outros assuntos. Tá bom. Muito Então tá. obrigada, viu? Obrigada, Paty, pela primeira temporada da nossa série Feijão com Arroz. E a gente espera vocês para a próxima temporada, gente. Obrigada, Cami. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.